Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Irmãos, nesta sexta-feira, 7ª semana da Páscoa, vamos iniciando a nossa oração. Nos colocamos na presença do Senhor, clamamos já a presença do Espírito Santo para que Ele possa iluminar o nosso coração. Pedimos que Ele nos alcance, que Ele traga ao nosso coração toda a graça da plenitude divina. Pedimos o seu amor, pedimos que preencha todo o nosso ser. Toma conta, Espírito Santo, dos meus sentidos, toma conta do meu ser, traz equilíbrio aos meus pensamentos, meus sentimentos, às minhas emoções, minhas intenções. Coloco isso tudo agora ao seu dispor. Irmãos, a graça a ser pedida hoje é que eu perceba que é o Senhor que conduz a missão. E nós trazemos hoje duas leituras. Atos dos Apóstolos, capítulo 20, 28 a 38. E o evangelho de hoje, evangelho de São João, capítulo 21, do 15 ao 19, o qual eu vou fazer a leitura agora. Jesus manifestou-se aos seus discípulos e, depois de comerem, perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, tu me amas mais do que estes? Pedro respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Jesus disse: Apacenta os meus cordeiros. E disse de novo a Pedro: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro disse: Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Jesus disse-lhe: Apacenta as minhas ovelhas. Pela terceira vez perguntou a Pedro: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro ficou triste porque Jesus perguntou 3 vezes se ele o amava. Respondeu: Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. Jesus disse-lhe: Apacenta as minhas ovelhas. Em verdade te digo, quando eras jovem, tu te cingias e ias para onde querias. Quando fores velho, estenderás as mãos e outro te cingirá e te levará para onde não queres ir. Jesus disse isso, significando com que morte Pedro iria glorificar a Deus, e acrescentou: Segue-me. Palavra da salvação. Irmãos, nós vemos nesta palavra que Jesus confia em nós, que Jesus entra na nossa história, na nossa vida e nos chama, nos convida a seguir uma missão. Pedro também demonstrou uma entrega, um amor fervoroso por Jesus. E Jesus disse: Pedro, apacenta minhas ovelhas, cuida, conduz a igreja. Jesus confiou a Pedro o poder, a unção, a autoridade da igreja, sem olhar o passado, a negação de Pedro. Jesus olhou a essência de Pedro, porque o ser é diferente do fazer. O ser é a nossa essência, o fazer é consequência das nossas ações. Mesmo assim, nós trazemos bênçãos no nosso passado, do nosso passado. Jesus pede, ele nos chama: segue-me. São Paulo também dá um testemunho de amor, um testemunho de despojamento, um testemunho de oração. E ele usa as mesmas palavras de Jesus Cristo. Há mais alegria em dar do que receber. São Paulo deu tudo.
Ele se doou por inteiro, ele deu o melhor. Ele viveu o Evangelho. Ele rogava a unção do Espírito Santo para os irmãos e os preparou também para a missão. Paulo seguia todos os ensinamentos de Jesus, ele se entregou, se doou, viveu para anunciar o reino de Deus. Em Atos dos Apóstolos, para nossa meditação, eu peguei algum ponto. É como nós anunciamos a palavra do Senhor. É com alegria. Nós pedimos a força do Espírito Santo para nos conduzir. Pedimos a graça, a plenitude da caridade para anunciar a palavra. Para que Jesus confirme em nós a missão. Para entender o nosso chamado, é preciso a humildade e a caridade, como Paulo ensinou, para que Jesus possa confirmar em nosso coração o nosso chamado. Porque somos chamados, Paulo também diz que somos chamados pela graça de Deus. Tudo é graça de Deus para exercer esse ministério. Pode ser um ministério dentro da igreja, dentro da nossa família, pode ser no trabalho, pode ser na comunidade. Todo ministério é exercido pela graça de Deus, pelo poder do Espírito Santo. É o Senhor que conduz essa missão. No Evangelho, a palavra segue-me e apacenta. Apacentar é dar paz, é trazer a paz. Seguir é seguir os ensinamentos de Jesus com coragem. Esse chamado e a vocação. Mas nós temos o cuidado de analisar, de meditar, de refletir bem nas profundezas do nosso coração. Sabemos viver o amor divino, que tudo supera, que tudo perdoa, ou nós ficamos nas pendências do passado? Porque Deus anulou. Quando Ele nos chama, Ele anula toda a condenação. Quando nós damos essa abertura. E para meditar, cada um tem o seu critério, cada um tem a sua inspiração. Então, que pegue um caderno e coloque aquilo que mais inspirou. Na leitura do Evangelho, ou na leitura de Atos dos Apóstolos, porque também é importante dar seguimento às leituras de Atos dos Apóstolos. Domingo será celebrado Pentecostes e nós nos preparamos para esse momento de graça. E para completar a sua oração, o Salmo 47. Uma boa oração, fique na paz.